E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, tá? E neste tutorial eu vou ensinar vocês a bloquear um arquivo DWG, tá? Porque, como acontece? Muitas vezes você finaliza o seu projeto, né? E aí você vai entregar para o seu cliente, né? Geralmente a melhor forma de você se proteger, né? Para um terceiro não modificar o seu projeto é você entregando o PDF, né? Só que muitas vezes o cliente, a empresa, ela não aceita, né? Por quê? Porque muitas vezes querem dar um zoom na planta, querem navegar, né? Somente usar o dist, né? Usar as distâncias. Então eles não aceitam somente o PDF. Só que sempre fica aquela certa insegurança, né? De você passar um arquivo que é seu, né? Que já foi fundamentado, você fez um estudo de concepção, né? Você entregar para alguém, né? Não que a pessoa, você não confie na pessoa, né? Mas seu cliente pode entregar para um terceiro e esse terceiro sim poder alterar, modificar algo, né? Então o que acontece? Esse projeto modificado, ele foge do escopo original dele, né? E aí fica aquela confusão, né? De quem vai ser o responsável pelo projeto, né? Principalmente se a obra é feita e dá algum problema, né? Fica aquele empurra-empurra de quem vai ser a responsabilidade civil, né? Do negócio. Então, esse tutorial ele é muito útil para você que quer proteger, quer mandar o seu arquivo DWG, só que você quer bloquear ele, tá? Então, o que acontece? Existem duas formas de fazer esse bloqueio, né? Do AutoCAD, do arquivo. E vai acontecer o que? O desenho em si ele vai se tornar um bloco que você não consegue explodir, tá? E vai ficar um bloco único que a pessoa não consegue fazer nada. A única coisa que a pessoa consegue fazer ou é mover, né, o bloco, copiar ou deletar, mas alguma coisa dentro do bloco ela não consegue fazer, como por exemplo entrar no bloco editor e editar, tá bom? Então existem duas formas de a gente proceder. A primeira é pela Lisp e a segunda é pela forma manual, ou seja, eu vou ensinando, explicando comando por comando para você bloquear o desenho, tá? Para quem não sabe, né, ou não está lembrado, a Lisp ela é uma linguagem de programação específica para AutoCAD, tá? E ela tem por objetivo agilizar, melhorar a produtividade do cadista, né? Então, se o desenhista vai fazer vários comandos na mesma sequência, né, que são cansativos, a Lisp ela resume todos esses comandos em um só, então agiliza muito o processo, né? Então, por exemplo, existem várias Lisps, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma Lisp, por exemplo, eu tenho o estaqueamento de uma rodovia, tem uma Lisp que já faz o estaqueamento para mim. Eu tenho uma Lisp, por exemplo, que eu tenho já todos os móveis inseridos como bloco na minha arquitetura. Tem uma Lisp que vai quantificar para mim esses blocos, tá? Tem Lisp também que fazem escadas, fazem cortes, enfim, existe uma infinidade de Lisps de acordo com a finalidade para qual disciplina ela vai ser feita, tá ok? Vamos lá então. Vamos primeiro aprender pela forma da Lisp, tá? Para eu carregar uma Lisp no AutoCAD, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que digitar aqui, ó, appload, tá? Fica appload. Dou um enter, certo? Ele vai pedir para eu carregar minha Lisp, tá? A minha Lisp é essa daqui, ó, lookup, que em inglês quer dizer trancar. Eu vou clicar em load e vou fechar, clicar em close. Quando eu carrego a minha Lisp, essa Lisp fala assim, ó, não use essa Lisp no programa original, tá? Rode ela somente numa cópia do original. Aí eu vou dar um OK. Vai aparecer uma mensagem dizendo quem fez a Lisp, tá? E dou um OK. Então, como a própria Lisp fala, eu tenho que salvar uma original, não uma cópia. Por quê? Fazer um backup. Porque se eu rodar a Lisp e salvar meu desenho e fechar, já era. Não dá para voltar. É irreversível. Então eu vou fazer o que? Eu vou dar um salvar como, tá? Vou vir aqui no file, save as, né? E aqui, ó, eu vou fazer o que? Eu vou salvar o meu desenho como copy, tá? Então beleza, salvei minha cópia, posso começar a trabalhar. Eu carreguei a Lisp. Para eu ativar a Lisp, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que digitar ela. No caso, ela se chama lookup. Então eu vou digitar L-O-C-K-U-P. Vou dar um enter. Quando eu dou um enter, ele pergunta assim para mim, ó, esta rotina vai bloquear o desenho. Você quer continuar? Aí ele pergunta yes ou no. Então você vai digitar
que você quer, yes, e dá um enter. Aí ele pergunta assim, em qual versão do AutoCAD você está usando, tá? Provavelmente essa Lisp foi feita há muito tempo, então ele dá a opção R14 2000. Nessa etapa você dá um enter direto, tá? E ele vai perguntar, ó, você quer começar bloqueando pelo model ou você quer começar pelo paper space, pelo layout? Eu vou começar pelo model, então eu dou um enter, tá? Olha lá, começa a transformação. Ele demora um pouco, né, para processar. Claro que vai depender do seu desenho, né? Quanto mais pesado o seu desenho, mais tempo vai demorar. Terminou? Ele vai mostrar uma mensagem aqui embaixo, ó. Model Space has been locked, ou seja, o Model Space foi travado. Aí ele vai perguntar aqui assim, você quer também bloquear o Paper Space, o layout? Nesse caso aqui, como eu tenho uma folha no layout, eu vou querer, tá? É escrito folha aqui, ó. Então eu vou digitar yes, vou dar um enter. Aí ele pergunta assim para mim, digite o nome do layout. Eu tenho que digitar exatamente como está escrito aqui, ó. No caso, folha. Então eu vou digitar aqui embaixo em letra minúscula, folha. Aí ele vai fazer a transformação no layout, ó lá. Terminou. Aí ele vai falar assim aqui embaixo, ó, o layout foi trancado, né, bloqueado. Existe mais algum layout para trancar? No caso, só tem essa folha, então não. Digito N de no e dou um enter. Ele vai processar um pouco. Aí a mensagem final vai mostrar assim: All select entities have been locked. Todas as entidades foram trancadas. Você dá um OK. E pronto. Vai aparecer aqui embaixo. O lookup foi completado. Agora, terminou. Repara numa coisa, ó. Quando eu termino de carregar a Lisp, né? Todos os layers eles ficam trancados, com cadeado, tá? Todos. Só que o mais interessante é o seguinte, ó. Olha só, a Lisp transformou tudo num bloco só, tá? E o mais interessante, eu vou tentar apagar aqui, tá? Não consigo, por quê? Porque tá tudo bloqueado, né? Então eu vou clicar aqui, vou selecionar todos os meus layers e vou destrancar, tá? Fecho. Pronto, aparentemente está normal, né? Ó, só que é o seguinte, ó. O meu desenho tá aqui, né? Eu vou vir aqui no Explode, aqui ó, no botão Explode, vou selecionar ele. Eu vou clicar no bloco. Ó. Dou um Enter. Ó. Select Object Not Found. Ou seja, ele não consegue explodir. A única coisa que eu consigo fazer é deletar. Ou copiar e girar. Mas o desenho em si eu não consigo editar, modificar. Feito isso, você pode mandar com o seu cliente com toda a segurança que não vai ter como ele editar o desenho, ok? Agora vamos para a segunda forma de você poder bloquear o seu desenho, ok? O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui. Eu vou abrir novamente esse desenho. Certo? Agora vamos para a segunda etapa, né? A forma manual. Como funciona? Para eu fazer na forma manual, vamos fazer por etapas, tá? A primeira etapa, eu vou ter que o quê? Vou ter que criar um bloco de todo o meu desenho, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui para criar um bloco, né? Make block. Certo? Vou dar um nome, então por exemplo, vou escrever desenho, tá? Desenho. Vou clicar aqui Select Objects para selecionar todo o meu desenho,
dou um Enter. O pick point, né, que é o ponto de inserção do bloco, eu vou colocar aqui próximo, tá? E vou dar um OK. Criei meu bloco, certo? A segunda etapa é fazer o quê? Eu vou dar um comando chamado minsert. Esse comando é um pouco obscuro, tá? Quase ninguém usa. E ele é antigo, ele é da época dos primeiros AutoCADs. Ele é muito similar ao array, né? Para você fazer copiar objeto em colunas e linhas, tá? Então, só que quando você dá esse minsert, ele cria um bloco minsert. É um bloco que você não consegue explodir. É o que a Lisp faz. Ela faz um bloco minsert. Então, vamos criar esse bloco minsert, tá? Eu vou digitar minsert, tá ok? Vou dar um Enter. Dando Enter, ele vai perguntar para mim o nome do meu bloco. Repara que ele já aparece aqui o nome do bloco que eu criei, desenho, tá? Então eu vou dar um Enter. Se não fosse esse nome, eu digitaria o nome certinho do meu bloco, tá? Então aqui como já aparece, eu vou dar um Enter, certo? Aí ó, ele vai acontecer o que? Um bloco vai ficar grudado no meu cursor. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em algum canto aqui da tela, tá? E aí, vamos analisar a barra de comandos, tá? Ele está perguntando para mim o fator de escala do eixo X, tá? Então eu vou digitar 1 mesmo, tá? Para manter do mesmo tamanho. Aí ele pergunta depois o fator de escala do eixo Y, a altura. Também vou digitar 1 para manter igual. Depois ele vai perguntar para mim o ângulo. Quero deixar igual também, então eu vou digitar 0, tá? Aí depois ele vai perguntar assim para mim, ó, entre com o número de colunas, tá? Ou seja, vai fazer uma cópia desse meu bloco. Então aqui eu posso digitar qualquer número. Eu vou digitar, por exemplo, 2, certo? Aí depois ele vai perguntar para mim o número de colunas. Desculpa, anteriormente era linhas, tá? Rows em inglês é linhas. Columns é colunas. Então eu vou digitar 2. E aí ele vai perguntar para mim, especifica a distância entre as linhas. Vou colocar um valor aqui, por exemplo, como 10. Pode ser qualquer valor também. Depois ele vai perguntar, especifica as distâncias entre as colunas. 10 também. Olha o que vai acontecer. O comando terminou. Olha que interessante. Ele criou um bloco, tá? Só que ele criou um bloco o quê? Ele criou um bloco do mesmo tamanho, só que ele criou dois blocos, certo? Espaçados. Tá vendo que tá distorcido aqui, ó, tá um pouco estranho? Tá deslocado? Então, eu preciso arrumar isso. Preciso deixar da mesma forma que o original. Como eu faço para alterar? Eu vou abrir minha caixa de propriedades, digitando PR, certo? Vou dar um Enter. Minha caixa de propriedades vai aparecer aqui. Aí eu vou selecionar o meu bloco, que agora aparece como minsert_block, certo? Aqui embaixo, olha, lembra que eu digitei os valores, a quantidade de colunas, a quantidade de linhas e a distância? Então, vai aparecer aqui na aba miscelânea, certo? MISC. Então aqui, ó, onde está colunas, eu vou colocar 1 e o espaçamento 1 também. Ó, repara que o bloco vai mudando. Linhas também vou colocar 1 e o espaçamento de linhas também 1. Pronto. Olha só que interessante. Criou um bloco da mesma forma que o outro, tá? Só que esse bloco aqui, se eu tentar explodir, ó, eu não consigo. Terminou. Em específico, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar o desenho original e colocar no mesmo lugar. Como esse desenho aqui está na coordenada, né, um projeto, é uma planta cartográfica, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar na mesma posição. Então, eu vou fazer um círculo aqui, ó, tá? Só para me orientar. Vou apagar esse bloco e vou pegar minha referência e vou mover. Prontinho.
desenho está bloqueado pela segunda forma. Se eu quiser fazer o mesmo procedimento no layout, também posso, tá? A forma é igual, tá ok? Lembrando que eu vou deixar para download a Lisp para você poder bloquear, certo? Aí alguém me pergunta, professor Bruno, tem como eu desfazer esse bloqueio? Aí eu respondo, tem um jeito, tá? Só que eu não vou falar qual que é, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial, tá ok? E se vocês tiverem alguma dúvida, postem nos comentários, tá? E não deixa também de ajudar, né? Se inscrevendo no canal, dando um joinha, né? Um like. E se tiver alguma dúvida, eu vou respondendo dentro do possível, tá ok? Um abraço para vocês e até mais.